Oi, gente. Eu sempre venho para os vídeos inspirada por coisas que acontecem no mundo, que acontecem na minha vida, ou que acontecem na vida de quem me cerca. Normalmente por sugestões que chegam até mim, por alguns parceiros, alguns amigos que me pedem algum posicionamento acerca de algum assunto. E hoje eu tinha tanta coisa para falar, porque acaba que esses nossos encontros têm sido mesmo muito produtivos, muito interessantes, e aí as pessoas começam a me passar sugestões, me fazer alguns pedidos que são muito pertinentes. Daí eu fico refletindo em que momento que eu posso colocar tal coisa ou em que outro momento. Bom, a multiplicidade de sugestões acabou sendo tamanha esses dias, né, e de ontem para hoje mais ainda, que eu resolvi refletir e falar a respeito justamente dessa multiplicidade. Uma outra questão é que eu fui convidada por um parceiro a tocar num assunto vigente, que é um assunto de extrema polêmica, um assunto que eu tinha meio que determinado que eu ia tentar me manter à parte, pelo menos até certo ponto, né? Pensando no quanto de risco a gente tem, porque a gente tem que ter uma lucidez para calcular, né? Não é porque a gente pensa numa revolução e porque a gente tem de fato um propósito numa causa tão insólita quanto a causa abolicionista em defesa dos direitos animais, que a gente também vai atirar para todo lado e a esmo, sem cuidado, sem cálculo, porque esse não é o nosso propósito, né? O nosso propósito é trazer essa causa de defesa por direitos, por direito à vida, inclusive, por equilíbrio e amor, trazer essa causa para a luz, né? A luz do entendimento, a clareza da comunicação. Se a gente resolve fazer isso feito desvairados, provavelmente o resultado disso vai ficar aí pairando nesses estreitos, que é o que a gente não quer, o estreito do descrédito, né, da descredibilidade, da falta de seriedade e inclusive da violência. Então, a gente começa a ponderar e tem que calcular. Quando a gente fala de uma causa que defende direitos de seres que não têm como se comunicar ou que não são entendidos em sua comunicação, direitos de seres que são hoje explorados sem nenhum problema, então a gente tem que calcular o que. A gente vai ter que falar de muitas coisas, né? Onde tem erro espalhado por todo lado, a clareza também tem que chegar em todo lado. Então a gente tem que calcular o combustível que a gente tem para não despencar no meio da causa, no meio da luta, no meio do compromisso. Então qual é o cálculo que a gente tem que fazer? O cálculo de recursos que a gente tem disponível, seja esses recursos financeiros, seja esses recursos de energia, seja esses recursos de tempo. Não dá para a gente falar quanto tempo eu tenho. Bom, quanto tempo eu tenho de aparição, ou quanto tempo eu tenho de vida, ou quanto tempo eu tenho para aparecer em determinados lugares. Calcula quanto tempo você tem. E quanto eu tenho de energia para gastar e quanto eu tenho de outros recursos. Se a gente sair desembestado, a gente vai gastar esses recursos muito antes de conseguir algum êxito. Então, quando alguém me convida a falar sobre um assunto que eu sei que a possibilidade de afluentes desse assunto ela é grande demais, eu já tenho um cuidado. Principalmente porque eu não sou uma pessoa objetiva. E, na verdade, eu não tenho nenhuma pretensão de ser. Porque a minha habilidade, ela está disposta nas licenças poéticas, ela está disposta na filosofia, que é uma eterna reflexão. Como é que eu posso querer ser tudo ao mesmo tempo? Não posso. Eu não posso querer ser filosófica, né? Propor discussões que não tem tempo para acabar. E ao mesmo tempo querer ser objetiva. Eu não sou mesmo isso, não tenho essa pretensão. Então eu tenho que calcular o que é que eu posso contribuir que realmente seja de valor, ou então resignar-me aos meus limites, digamos assim.
Daí, um parceiro me colocou algumas questões. Eu já tinha dito que eu não ia falar sobre esse assunto, porque eu achei que ele é um assunto que é uma corda bamba, lotada de minas por todos os lados, que a gente precisa desarmar com muito respeito e cautela. Eu já tinha me arvorado a estudar um pouco da questão, por todos os lados que eu consegui encontrar. Então, eu tinha resolvido que eu não ia tocar nesse assunto. Mas daí o parceiro falou, não, vamos falar. E ele me mandou umas perguntas que eu achei que são interessantes. Então, eu vou falar a respeito desse assunto em dado momento. Mas por que eu não vou falar agora? E estou fazendo todo esse preâmbulo. Porque eu queria dizer o quanto é importante a gente parar para pensar em consciência, em se posicionar no meio do caos. Porque eu não sou uma youtuber, então eu não dependo de views para falar. Eu não me importo se eu olhar lá no canal onde os vídeos estão dispostos e eu perceber que tem 10 visualizações, 20 visualizações, não tem problema. Então, eu também não tenho uma obrigação com o assunto, que é a pauta vigente. Para quem não pegou o começo da questão, quando a gente falou num outro vídeo, esse assunto é a liberação, a legalização do aborto. E aí eu pensei, eu acho que eu não posso me pronunciar a respeito de um assunto tão delicado, que merece tanta atenção, de forma incauta. Eu vou falar o que eu penso, vou falar o que eu sinto. Bom, o que eu penso e o que eu sinto particularmente não pode ser disposto para as pessoas que confiam em alguma ponderação minha, sem que eu mesma faça uma ponderação minuciosa. E aí eu pensei, bom, mas e aí? Como é que você vai fazer então? Eu mesma pensei, como é que eu vou fazer, né? Bom, eu vou me dedicar tanto quanto for necessário para entender todos os lados dessa questão, para depois me pronunciar. Porque, como defensores da causa abolicionista, nós temos o direito de ficar até certo ponto distantes das causas humanistas. Mas até certo ponto é bem pouco. É bem pouco, não é muito não. A gente não pode ficar muito tempo. Por quê? Porque todas as discussões são políticas. E nós precisamos de posicionamentos políticos. Nós precisamos estar treinados nos posicionamentos políticos para até que chegue um momento que a gente vá discutir dentro da política, seja dentro da política eleitoral, seja representativa, né, representada, que é essa que se faz com presidentes, parlamentares e etc., seja dentro da política social que se faz quando a gente está aqui do lado de lá, na arte, por exemplo, como é o meu caso, ou em outros setores burocráticos, etc. Todos fazemos política o tempo todo, e é necessário que a gente tenha de alguma maneira, uma estratégia de comunicação, para não dizer bobagem, ou para não desdizer o que já foi dito de uma maneira tola. Então, não dá para ficar completamente fora e ausente dessa questão. Não é possível fazer. O que a gente pode fazer é ter muita cautela, é ter muito cuidado, é ter muita gentileza, é nos munir de todos os valores que a gente já elegeu para a nossa vida, como bondade, como compaixão, ética, para poder nos posicionar. Isso sim, eu acho fundamental. E por que então eu não vou falar agora? Porque eu acho que a gente precisa de uma preparação para conversar a esse respeito. Eu acho isso fundamental. Não é um assunto que a gente chegando falando sobre qualquer coisa, tipo, eu gosto de mais sal ou menos sal na minha comida. Não é. É um assunto que vai resvalando em tantos outros que a gente precisa dizer. Primeiro, ter um preparo mental para a gente poder se posicionar. Isso é fundamental, isso é um cuidado que a gente tem que ter. É um cuidado que a gente tem, por exemplo, quando a gente se maquia para entrar no palco. Você não entra no palco com a cara limpa, por quê? Porque as pessoas têm o direito de ter
esse caminho amaciado por algum senso estético, né? Não é assim, levantei da cama e eu saio, entro no elevador, dane-se quem tá no elevador. Não, você tem um cuidado. E esse cuidado é o que eu tô querendo ter agora, nesse momento. Para falar a respeito de um assunto que é tão delicado e polêmico, a gente precisa entender por que a gente vai falar ou não falar, ou por que a gente vai falar em certa medida a respeito desse assunto, uma vez que as causas humanistas não são a pauta direta dos abolicionistas em defesa dos direitos animais. A outra questão é que, como eu não sou uma youtuber, como eu estava dizendo, eu não preciso de views, eu não preciso ficar catando os furos de reportagem, porque hoje todo mundo é meio jornalista, né? Aí precisa do furo, quem dá a notícia primeiro é aquele que tá na crista da onda, então fica surfando na onda. Qual é o assunto de hoje? Agora você viu, cuspiram na boca do gato, então vamos correr e falar do gato, porque é sobre isso que todo mundo quer falar hoje. Nós não precisamos disso. Porque a qualquer momento nós podemos resgatar qualquer assunto, desde o Neandertal, lá do Homem das Cavernas. Inclusive, a gente fala muito sobre eles, né? Sobre os Homens da Caverna, porque os carnistas gostam muito de invocar as nossas origens quando convém, para dizer que nós somos carnívoros desde o começo e não podemos mudar isso não sei quantos milhões de anos depois. E a gente pode fazer isso a hora que a gente quiser. Então, eu não sou uma dependente dos acontecimentos da crista das ondas, a gente não tá no mundo de caras, a gente não é consumidor, a gente não precisa de views pra nada, a gente só precisa estar juntos. Assim, todo mundo, que nem a Helena tá falando uma doçura pra mim agora, nesse momento aqui na live, e isso vai abastecendo a gente. Assim que eu me abasteço, eu faço meu motorzinho girar, eu já devolvo isso porque é o sentido da nossa vida. Para que a gente tem que falar de um assunto na hora que ele está explodindo? Além de não ser necessário, porque a gente pode usar esse assunto ou levantar esse assunto na hora que ele realmente puder ser abordado com responsabilidade. Quando a gente fala do assunto depois, a gente ponderou mais, a gente pensou melhor, a gente levou em consideração tudo o que estava acontecendo ao redor disso. Eu não preparo nada para vir falar com vocês. Nada. Nunca. Em nenhum momento. Às vezes eu boto um tema aí e dificilmente eu sigo esse tema. Porque a gente tem que falar o que a gente é. E o que a gente sente. Né? Não uma reunião de coisas comerciais. Então a gente pondera melhor sobre o assunto. A gente revisitou dentro da gente. Fez... eu não tinha pensado assim. Olha, no começo eu tinha pensado assado. Pensando bem. Nossa, isso é maravilhoso. A outra coisa é que quando o assunto está na crista da onda, ele está inflamado. Ele está infectado de muitos posicionamentos frívolos, de muita leviandade. Nossa comunicação hoje, ela é vertiginosa. Ela é rápida, instantânea, eu diria, é um flash. E ela é superficial. Como patinar numa crostinha, assim, uma casquinha de gelo, com o oceano para baixo, para afundar. E aí, todo mundo falando qualquer coisa, a qualquer momento, se xinga, depois nem sabe quem é. Se encontrar no elevador ali com o prédio pegando fogo, se abraça. Mas se encontrar na internet, se mata. É muito doido isso. Então, eu acho que a gente pode falar sobre esse assunto no momento em que a gente já tiver respirado, já conseguir entender quem são as pessoas nessa fila do pão, o que elas estão fazendo ali, limpar um pouco esses estereótipos, né, que já vai logo enfiando um julgamento já com o veredito. E aí a gente consegue, respirando, falar acerca de tudo que é necessário. Porque não é dispensável os veganos, ativistas, abolicionistas da causa animal, beija-flor, falarem sobre causas humanas. Não é dispensável. Ela não é a nossa pauta direta. Então, por quê? Porque a gente está tão ocupado de tantas coisas que a gente precisa cuidar
que não dá para a gente fazer disso uma pauta direta, mas indiretamente todos nós precisamos ter posicionamentos mais claros e mais compassivos a respeito de tudo o que acontece no planeta. Então, não dá para falar que causas humanitárias não são da nossa conta. Por quê? Porque a hora que a gente precisar de uma lei para assegurar o direito dos animais, quando a gente caminhar em direção a essas leis, a gente vai depender de políticos que não são veganos. E aí eles podem olhar para a gente e dizer, não, isso não é problema da gente, porque a gente só trabalha em prol das causas humanas. Política é para humano. Não tem a política da vaca ainda, não tem a política do porco ainda. Ah, mas a gente quer representar eles. Então, mas vão lutar primeiro para isso. E aí a gente vai ter que voltar 10 casinhas e se preparar para falar em nome deles. Não é melhor já fazer agora? Não existe pauta que não seja também da nossa conta. Uma vez que a abolição dos animais vai ter que passar pela mão dos humanos, a gente vai precisar se comunicar. E essa comunicação precisa ser mais pacífica, precisa ser mais generosa, mais consciente. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Namastê, Raquel. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Para onde a gente está indo. Quem eu sou. O que eu estou fazendo. Eu sou uma simpatizante da causa, com uma tendência de penetrar na causa vegana? Eu sou uma vegana? Eu sou um ativista? Eu sou uma pessoa que tem um compromisso? Quem eu sou? O que eu estou fazendo? Esses pensamentos não são bobagens, eles são fundamentais para a gente estabelecer a nossa ação dentro da nossa vida e dentro da vida de quem passar pela gente. E é por isso que eu convido todo mundo a pensar, aproveitando esse clima, que final de ano não tem como escapar. No final do ano a gente é convidado, às vezes compulsoriamente, a fazer certos balanços. Porque na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, o calendário vira. E muita coisa se encerra e muita coisa recomeça. Isso, simbolicamente falando, ele dá um start na nossa mente e diz, olha, ponderar. E por que não aproveitar esse fluxo e já fazer essas ponderações? Isso seria excelente para nós. Isso nos ajudaria muito. Em que pé o veganismo anda hoje? Em que pé anda a luta abolicionista? Como eu contribuí? E de que modo eu poderia contribuir agora? Eu posso melhorar? Eu posso intensificar? Eu tenho como contribuir mais? Eu acho que tem certas coisas que precisam ser reajustadas? Isso tudo é importantíssimo. A gente é convidado a encerrar certas coisas por conta do calendário solar. A gente é convidado a fazer novas propostas, a desenhar novos caminhos. E eu acho que esse é um momento super propício. Por isso que eu queria convidar todo mundo a fazer isso nesse momento. Todo mundo que estiver na causa. Por que eu fui mobilizada a falar nesse assunto dessa maneira agora? Porque hoje foi especificamente um dia em que muitos parceiros se sentiram abalados e afetados por posicionamentos do lado adversário extremamente violentos. E eu venho falando já de não violência, né, há alguns vídeos, já há algum tempo que eu venho falando do quanto tem sido marcante esse posicionamento dos especistas, das pessoas que são contrárias a luta por paz por todos os seres, mudança de consciência. E chega no final de ano, as coisas ficam muito exacerbadas. Por isso que eu acabei de dizer, o quanto as pessoas são convidadas a repensar, a fazer encerramentos e novos projetos, convidadas no modo de vida prático mesmo, cotidiano, prosaico, né? Encerramento de trabalho, férias, viagem, dinheiro, seja lá o que for. E aí, eles começam a ter muitos balanços também, mesmo os especistas. Eles vão encerrar o ano, boa parte deles, com festas, em que eles ficam lá na mesinha de mãozinha dada, pedindo paz para o Papai do Céu, com a boquinha suja de sangue inocente. Eles fizeram projetos para isso. A maioria esmagadora sequer pensou
nisso. Quem dá a notícia para essas pessoas somos nós, os despertadores na sala, que é como eu me intitulo. Eu sou um despertador na sala. Sabe aquele que a pessoa não botou para despertar e ele fica lá... E a pessoa querendo dormir e ele lá... desesperando. É isso que a gente é. Então não se assustem, porque os especistas vêm para cima da gente, tentando despertar na gente o mesmo mal-estar que a gente está despertando neles. E acreditem, é muito. E a primeira coisa que eles tentam fazer é dizer pra gente que eles não estão nem aí. Então a gente faz lá uma postagem com um porquinho morto e ele chorando, ele pedindo paz, eu queria viver, eu gritei, eu não queria morrer. E eles se sentem tão mal em serem seres insensíveis que extraem seus prazeres a partir da morte e do sofrimento de outro ser, e eles nem passam por, eles pulam essa consciência e vão direto pro ataque. Então eles vão lá e postam na nossa postagem. Ai, que fome, eu não tô nem aí, dane-se, bacon, que se exploda. Essa é a forma que eles têm de nos atacar e de nos fazer sentir o mesmo incômodo que eles sentem. Só que como a gente está lutando por paz e por amor, e eles estão lutando pelo direito de continuar matando, essa guerra, ela ferve, né? Porque eles não querem assumir isso. Eles até chegam a dizer isso, mas quando se fala mais meia dúzia de palavras, eles ficam muito violentos, né? Porque eles estão lutando por violência. A estratégia que eu uso é lançar mão de tudo que eu aprendi durante o meu caminho, com todos os mestres sábios e com toda a filosofia sagrada, e respirar fundo e colocar esses seres de mente obscura no mesmo lugar onde eu coloco os porcos, que é o lugar do meu cuidado e do meu carinho. Eles se ofendem, porque para eles estar no lugar dos porcos é uma ofensa. Porque para eles, os porcos são lixo. Mas para nós, é um lugar de honra. Porque nós temos os porcos em alta conta. Inclusive com um pontinho a mais, porque os porcos não são cruéis. Porque os porcos não são insensíveis. Eles não fazem mal. Eles não pegam o humano, amarram inteirinho, matam, recheiam e comem dizendo que querem mais é que eles se danem. Isso, então, eleva os porcos para nós a um lugar ainda um pouco mais delicado, sutil e onde nós queremos cuidar ainda mais. Mas quando a gente fala para eles que eles estão no mesmo lugar dos porcos, eles ainda se ofendem. Mas não tem problema, porque a gente está aqui é para fazer o trabalho da gente, não é para fazer o trabalho deles. O nosso trabalho é tentar despertar amor, compaixão, tolerância, paciência. E o trabalho deles deveria ser compreender e aceitar isso. Mas a gente não pode fazer o deles, a gente só pode fazer o da gente. Então é isso. Não adianta a gente sentir ódio dessas pessoas. Ah, mas a gente sente, é natural. Claro que é. Eu também sinto. Eu tô dizendo isso porque eu mesma me ouço dizendo e me faço me comprometer com isso. Mas eu também sinto, é claro que a gente sente, porque é uma sensação natural. Quando a gente vê alguém fazendo mal para alguém que a gente está cuidando, seja o que for, seja um bebê, seja uma formiga, a primeira coisa que a gente sente é uma vontade de rechaçar aquilo, de se vingar, de retaliar. Mas o que isso adianta? Onde isso vai levar? Se a gente não fizer esse tipo de pergunta para a gente mesmo, a gente vai acabar desperdiçando os nossos recursos, que foi aquilo que eu falei. O recurso de amor, de tempo, de energia. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um esforço na gente mesmo para suportar mais essa. Ah, mas é difícil porque eles são insuportáveis, porque eles são cruéis, porque eles são violentos. Então, mas qual é a outra escolha que a gente tem? Fazer um clã de veganos e compartilhar as nossas desgraças? É isso que a gente pode fazer? Porque só esse ano, mais de 10 pessoas, entre família minha e do meu marido, nos excluíram do convívio.
social. Mãe, irmãos, sobrinhos, nos excluíram, porque nós, sendo despertadores na sala, a gente ameaçou o prazer deles, o gosto deles, os caprichos deles. E muito mais fácil do que lidar com essa realidade é nos excluir, nos baniram. Então, o que a gente vai fazer? Ah, eu fiquei sem 8 irmãos. Aí a gente vai ficar que nem os grupos de apoio que ficam assim, olá, eu sou fulano de tal, hoje minha mãe não fala mais comigo. Aí o outro, fulano de tal, eu também. Eu também tô assim. A gente vai viver disso? Podemos. Eu até falo que a gente tem se unido muito aqui, né? Conversado bastante, tá uma delícia. É muito bom. Mas se encerra aqui? Para quem está lutando por libertação animal, a gente tem que dar mais passos, porque isso é insuficiente. Nós vamos falar sobre todos os assuntos, a gente vai se posicionar politicamente, a gente vai se posicionar dentro da sociedade, mas a gente não pode ficar só se remoendo e se dando ao luxo de sentir fúria, porque isso não vai libertar os animais. O nosso foco não é libertar os animais? Então, sentir ódio por gente que sempre fez isso e que pretende ainda ficar fazendo não se sabe por quanto tempo, não vai libertar os animais. Então, o que a gente pode efetivamente fazer? Se unir é a primeira coisa. Depois que a gente estiver juntinho, a gente pode fazer 1000 propostas. Alguém pode pegar, a gente não sabe quem vai despertar. Nem todos nós, veganos, abolicionistas, nasceu com um carimbo grudadinho, tipo, você vai correr da carne, que nem eu. Ontem estava falando com a doutora Laura Ohana e ela estava falando sobre isso. Nossa, tanta gente que fala que quando era menina corria, a Cassie até, ele estava falando sobre isso. Quer dizer, tanta gente falando a mesma coisa. Doutora Carla Specchiotto, Mariano, que é uma veterinária. Era ela que estava falando para mim que ela corria da carne, igual quando eu era pequena, que eu também corria. Mas nem todos nasceram assim. Muitos de nós participou dessas festas durante muitos anos. O que nos despertou pode ser o que vai despertar outras pessoas, mas pode ser também outras coisas. E a gente não pode deixar de acreditar, porque senão a gente vai passar a régua e encerrar a luta agora. E a gente não pretende fazer isso porque esses seres confiam na gente, esperam da gente alguma coisa ainda. Então, eu acho que é isso. A gente vai passar por momentos bem delicados agora, no final do ano. É um momento mesmo crítico pra gente. É um momento em que as pessoas ficam consumistas, alucinadas, fazendo a gente sentir vergonha de existir. Tipo essa Black Friday aí, que é um negócio que dá vergonha de existir. Eu fico pensando que, nossa, é por isso que os ETs não falam com a gente. Nossa, imagina se um ET vê lá de cima um negócio desse. É pra passar uma vergonha de querer se enfiar no primeiro bueiro que passar pela frente. As pessoas ficam loucas, consumistas. Elas começam a comprar coisa que não gosta, com dinheiro que não tem, pra dar pra quem não precisa. Mas, olha, é um negócio tenebroso. Aí tem a orgia alimentar, aquele banquete de cadáver gigantesco que depois vai ficar rolando nas vasilhas dentro da geladeira e depois vai para a portaria e depois eles tentam distribuir para mais alguém até que vira carniça. E o que a gente pode fazer? Se não continuar na nossa luta refletindo, consciente, acordado. Não dá para beber o veneno que eles mandam a gente beber. Não dá para injetar na veia os venenos e falar, não, agora eu tô furiosa porque eles vieram me provocar. Eles sempre foram isso. Tudo bem. Sim, quer dizer, tudo bem não tá, né? Mas não há nada de novo. Não há novidade. A novidade é que agora a gente tem mais produtos veganos no mercado, de um modo como jamais teve. A gente tem programas veganos. Faça um balanço. Em 2016, que a gente está falando que foi um ano horroroso, e aconteceu mesmo um monte de coisa horrorosa, como acontece em todos os anos. Quantos canais de comunicação vegana, abolicionista, se abriram? Quantas crianças se tornaram veganas? Quantos vídeos a gente recebeu de crianças falando que querem se tornar veganas? Quantos produtos novos foram propostos? Quantas máscaras caíram? Quanto a gente já falou sobre a farsa do bem-estarismo? Que primeiro planta o horror para depois falar assim, olha, eu ia matar seu filho arrancando um dedo, os dentes, as pernas, o fígado. Mas você pode escolher, agora eu posso então só matar.
que você acha? No ato a pessoa fala, ai, tá bom, então só mata. E ainda fica grato, que é o bem-estarismo, né? A proposta de, não vamos fazer fígado de ganso enfiando uma cânula desse tamanho no pescoço deles e fazendo eles sofrerem e ficarem doentes. A gente só vai deixar eles soltos, comendo castanhas, nozes e frutinhas. Aí quando eles estiverem com o fígado bem inflamado, bem gordo, aí a gente vai lá, passa a lâmina na garganta deles, mata e come. E a gente desmascarou essa gente. Mas não foi todo mundo que viu. Então, mas alguns já viram. E antes não tinham isso. Então, eu queria convidar todo mundo, todos os parceiros, a aproveitar esse caos que está instaurado nas comunicações. Aqui no Brasil, principalmente, o momento político é extremamente crítico, mas a gente vive uma política horrenda no mundo todo, não dá para esquecer isso. Olha lá a Coreia do Norte, olha lá. E não é só também, tem um monte. Vamos aproveitar esse chacoalhar do tempo e vamos tentar refletir e ponderar e pensar mais para falar, pensar mais para responder. Faz uma pergunta, olha para uma pergunta, elabora uma resposta, descarta, elabora outra, descarta. Na terceira você vai ver que está muito mais coado e aí vamos ver o que a gente pode fazer. O meu convite nesse vídeo é a ponderação. Eu vou voltar para falar sobre a questão que me foi solicitada pelo questões delicadas, questões difíceis, mas que eu tive de me furtar a opinar sobre questões tão delicadas. Mas nós vamos fazer isso de uma maneira benigna e não de uma maneira violenta. Nós vamos falar de temas difíceis como condenação à morte, eutanásia, aborto. Tudo isso são questões éticas e são, evidentemente, grandes dilemas porque abrangem muitas questões palpáveis e impalpáveis. Nós vamos recorrer a mestres, vamos estudar um pouco, vamos recorrer a parceiros que estão tendo boas colocações, vamos levar em consideração as colocações não tão felizes dos parceiros também, que de alguma maneira se equivocam. Vamos levar em consideração tudo, mas não vamos nos furtar a fazer posicionamentos, a falar a respeito dos assuntos, desmistificar, tirar esse manto obscuro e doloroso da violência, da gritaria, do ataque. Vamos tirar isso e vamos conversar de verdade, vamos nos falar de uma maneira pacífica, porque no fundo nós clamamos por paz. Nós pedimos paz em todos os reinos. Nós pedimos paz aos animais, direitos, liberdade. Não adianta ficar livre no meio da guerra. A gente precisa de paz para viver. A gente precisa de dignidade. Não é só libertar dos grilhões, das amarras, das correntes e libertar num lugar onde a pessoa vai dar 2 passos e morrer com uma saraivada de balas de ódio. Então, esse vídeo foi para dizer isso. Vamos aproveitar o caos para encontrar a gente mesmo. Depois que a gente souber quem eu sou e o que eu estou fazendo e o quanto eu posso fazer melhor, juntos, o mais juntos possível, daí a gente vai conseguir se comunicar melhor. E aí eu tenho certeza que a gente vai conseguir conversar sobre os assuntos polêmicos e difíceis. Eu tenho certeza que vai ser muito mais possível. Quanto às pessoas que estão entrando nas postagens de Natal, falando bobagens como bacon é vida e que mais? Delícia, ai que fome, eu quero mais é que o mundo se exploda. Cuide delas. Eu sei o quanto é difícil, eu sei que é difícil, eu também acho difícil. A gente tem mesmo vontade de socar a cara, mas não adianta, não é isso que a gente tem que fazer. Eles são tão ignorantes quanto os seres que a gente cuida. Porque o que eles têm de poder de expressão, eles estão usando para se enforcar. Porque na ignorância não há vantagem. Eles entram na postagem para destilar ódio e incitar os outros a sentirem raiva. Isso é péssimo. Em termos de energia, isso é uma desgraça. Eles estão cavando um buraco para se enterrar. Então a gente precisa cuidar deles, né? Não dá esse tipo de espaço para eles se afundarem. Então, o que eu digo é assim, essas pessoas estão falando muita merda. Muita merda.
E aí, o que a gente faz? A gente transforma isso em adubo para adubar as flores que a gente insiste em plantar. Bom, é verdade, pelo tanto de merda, vai sobrar adubo. Mas a gente planta mais flor. Já que vai sobrar adubo, a gente planta mais flor. Tá bom? Obrigada, gente. Vamos ver se a gente consegue se encontrar logo mais para falar sobre os assuntos polêmicos. Um beijo para todo mundo.